Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, e a todos que nessa manhã nos prestigia, assistindo o nosso canal. Nós queremos dizer a vocês que vocês são bem-vindos junto a nós. Gostaria de começar o trabalho dessa manhã, fazendo uma oração pela igreja e por vocês que nos assistem nessa manhã. Pai bendito, te rendemos graças, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntos mais um dia. E rogamos que o Teu Espírito venha nos esclarecer a respeito da Tua palavra. Ó Pai, pelo Teu poder, Pai, Tu também fale aos corações desses que nos assistem nessa manhã, que precisam de uma orientação Tua. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar prosseguimento, à nossa Escola do Desenvolvimento da Vida. E nessa manhã, nós temos em mãos a lição 7. Eu peço que você que tem a apostila, me acompanhe, pegue a sua apostila, abra na lição 7, para que juntos possamos aprender de uma maneira uníssa. Eu gostaria nessa manhã falar a respeito dessa lição que vai retratar sobre o dia do Senhor na questão da adoração. E em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que eu não irei polemizar sobre questões teológicas com relação ao guardar o sábado ou domingo, porque não é esse o objetivo do autor. Irei apenas deter-me aos objetivos do autor, que tem como fundamento construir competências para se conhecer o significado em relação ao dia do Senhor e a importância de reservar um dia para o descanso e adoração. Esse é o objetivo do autor. Construir uma competência é trazer luz, construir base, para que a gente tenha uma boa estrutura, um bom conhecimento a respeito da adoração. Esse tema adoração envolve 5 capítulos, e é sobre esse tema que estaremos juntos aproximadamente por 2 meses. Estaremos juntos estudando por 2 meses. Já eu quero recapitular, porque estudamos na primeira lição a respeito da adoração na prática do estudo. Adoração na prática do estudo. Estudamos na primeira lição em relação à adoração. A competência ali, principal, era o programa diário de estudo bíblico. É o estudo diário da palavra de Deus. Esse estudo diário, essa adoração diária, quando você se debruça diariamente diante da palavra de Deus, uma expressão de adoração ao Senhor, de valorização, aquilo que você tem em mãos. Aquilo que o Senhor disse e que está exarado nessas palavras. Então, nós estudamos nessa primeira lição a respeito do programa diário. E na lição seguinte, nós estudamos sobre a adoração na prática da oração. Se você observar, assim como na leitura diária, também há a aplicação diária da oração. Então, estudo diário, oração diária, vai observando essas coisas. Não existe dias específicos para se adorar ao Senhor, ou para se ler a palavra do Senhor. Nós devemos fazer isso diariamente. E nós vamos abrindo esse caminho, esse leque, para que a gente possa entender o objetivo do autor. Adoração na prática é o que nós estudamos também. Adoração na prática da oração. Assim como na leitura diária, também a aplicação diária da oração. Isso expressa a nossa comunhão e adoração
com o Senhor. São isso, irmãos, se você observar, são formas de comunhão constante com o Senhor. Quando você se debruça diariamente, quando você ora diariamente, você entende que são formas de adoração constante. E é isso que nós devemos fazer, em razão das tribulações do nosso dia a dia. Então nós precisamos atentar para essas coisas, para essa adoração constante. Agora, hoje estaremos dando início à lição 7, que você tem aberto aí, que retrata sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, né? Um tema que não é muito fácil de compreender, ou mesmo de ser explicado. Não é muito fácil esse tema, né? É um tema um pouco difícil. Aí fica uma pergunta, irmãos. Existem dias específicos para adorar o Senhor? Porque nós iremos tratar do sábado e domingo, do sabate, né? Então, assim de uma enormidade o que nós temos de teorias e teólogos falando a respeito dessas coisas. E a pergunta que fica, né? Qual é o dia exato? É o sábado ou o domingo? Eu peço que você pense aí, qual é o dia exato que você tem que adorar? É só no domingo? E, infelizmente, nós temos visto isso nas nossas igrejas. Nós estamos nos tornando domingueiros. Só participamos ao domingo. Irmãos, todo dia, dia de ler, todo dia, dia de orar. Todo dia é dia de estarmos adorando, estarmos na presença do Senhor. Então fica essa pergunta. E eu quero dizer para vocês uma coisa, você que está me ouvindo e você que não faz parte de uma igreja, você que está nos assistindo através do canal da nossa igreja. Eu quero dizer para vocês que na cultura humanista existem dias determinados para adoração de ídolos. Dias determinados para isso, né? Esses ídolos que são chamados santos, 23 de abril, não é verdade? 12 de outubro, tem dias determinados para se adorar esses ídolos, esses santos. Agora eu pergunto, isso também se aplica ao Senhor? É o sábado, é o domingo? Temos que aplicar também essa cultura humanista? Responde você. Você deve responder isso. Não é verdade? Porque esse tema, ele é difícil, ele é polêmico, né? É o sábado ou o domingo que temos que adorá-lo? Né? Porque os judeus guardavam o sábado, o dia de descanso, para adorar o Senhor. Hoje também nós temos o domingo, né? Porque é o nosso dia de descanso, é o nosso sabate, aonde nós devemos, nesse dia sim, priorizar o Senhor. Agora, nós temos atividades, e nós vamos aprender isso no decorrer dessas lições, que nós vamos dividir em duas partes, né? Eu peço que você pense nisso. E é sobre isso que estaremos estudando em 2 semanas. E eu desejo, irmão, eu desejo a você um bom estudo dessa lição. Busque conhecer essa lição profundamente para que você possa entender, compreender, e o Espírito Santo certamente irá fazer proezas, né, no teu coração. Hoje iremos tratar sobre a primeira competência. A primeira competência. Qual é a primeira competência? Conhecer o significado do sabate, conhecer o significado do domingo, conhecer o significado do sábado. Afinal, qual o verdadeiro sentido da guarda do sábado ou do domingo? Nós precisamos conhecer o significado disso.
de guardar. No judaísmo, o sábado significa descanso, repouso, interrupção de todas as atividades que foram estabelecidas na lei, no 4º mandamento. Você vai ver isso. Agora, para um bom entendimento do assunto, nós precisamos ir naquilo que Marcos escreveu no seu capítulo 2, do verso 23 ao verso 28. Eu peço que abra a tua Bíblia lá, para ficar bem subentendido aquilo que Marcos escreveu a respeito de Jesus, daquilo que Jesus falou para os judeus. O que a palavra de Deus diz? Marcos 23, 2, de 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes repreendeu: nunca lestes que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não eram lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou, além de Jesus aguçar a memória deles a respeito do sábado, Jesus trazer a lembrança deles, Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Essa é a razão do sábado. Então, Jesus foi inquirido. Pessoas são inquiridas ainda hoje com conceitos, né, de que devemos guardar o sábado. É evidente, se você puder se guardar para o Senhor, eu não tenho nada contra. Se você quiser uma coisa de per si, não uma coisa coletiva, se você quiser, bem, hoje você guardar, hoje eu vou me guardar para o Senhor, isso é com você. Agora, estabelecer regras, dogmas, costumes, Jesus está quebrando esses paradigmas aqui, mostrando para os seus acusadores, ali nessa passagem, que o sábado ele foi estabelecido por causa do homem. Quer dizer, o sabá, o descanso, foi estabelecido para que o homem descansasse, por causa do homem. E a gente vai dando prosseguimento. Você vê, eu li essas passagens. Então, nós ficaremos com as instruções de Jesus. Eu não quero trazer instruções minhas, nem de teólogos, né? Não que eu tenha nada contra, mas vamos ficar apenas com as instruções de Jesus, porque aí a gente não corre o erro, o risco de cometer erros. Não é verdade? Então vamos ficar com isso que Jesus está dizendo aqui. Porque na verdade, irmão, e a gente tem que ser honesto, o que acontecia ali? Acontecia uma hipocrisia legalista, onde quase tudo era proibido. O homem era tolhido de quase tudo. Os sacerdotes, os escribas, tolhiam o homem, impediam o homem de muitas coisas que eles não eram capazes de cumprir. Nós vemos isso em vários relatos, né? O próprio Senhor Jesus disse que o homem, que eles traziam leis sobre os homens que eles não eram capazes, né, de se curvar a ela. Então nós estamos vendo aqui
a respeito de uma hipocrisia legalista, onde quase tudo era proibido. O texto diz que Jesus cumpriu todos os requisitos da lei. Jesus cumpriu todos os requisitos da lei, deixando claro para nós. O que Jesus deixou claro para nós? Jesus cumpriu todos os requisitos da lei. Lembra lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, quando Jesus vai dizer que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então Jesus cumpriu esses requisitos dos quais ele estava sendo cobrado. E graças a Deus por isso. Então Jesus cumpriu todos os requisitos da lei, deixando claro para nós que na cruz ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós. E isso cravando na cruz. Abra a tua Bíblia lá em a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, para que isso fique bem claro para nós. Colossenses 2, 14. Filipenses, Colossenses 2, 14 vai dizer: tendo Paulo escrevendo aos Colossenses a respeito de Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O escrito aqui, irmão, de dívida, o escrito aqui é o contrato de obrigação de guardar a lei, junto com a penalidade pronunciada contra aqueles que estavam em falta. Então, o escrito aqui, você precisa prestar atenção e entender isso. Esse escrito é o contrato de obrigação de guardar a lei. Jesus guardou a lei, ele cumpriu os mandamentos. Ele cumpriu os mandamentos por nós. Ele cumpriu a lei por nós. E nós vamos ver lá em Gálatas 3, verso 13. Gálatas 3. Abra a tua Bíblia, acompanha, irmão, porque é muito bom. É de muita valia para nós. Gálatas 3, 13. Vai nos dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei. E o homem até hoje é cobrado por não cumprir doutrinas da lei. Paulo está escrevendo ao Gálatas que Cristo nos resgatou dessa maldição. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então Jesus nos resgatou de tudo isso. Nós precisamos compreender, né, a quem adorar. Nós precisamos entender hoje que não existe dias específicos. E nós estamos nos moldando, nos acostumando, né? Porque somos envolvidos com muitas coisas, a separar apenas o domingo. Olha, irmãos, nós temos alguns trabalhos, né, no meio da semana, nós temos trabalhos nos lares, é uma forma de estarmos juntos, é uma forma que temos de estarmos em comunhão, adorando ali, como igreja, como corpo de Cristo, já que não podemos separar um dia totalmente para isso, mas nós podemos separar horas, e a gente deve estar atento a isso. Então, Paulo escreve, né, aos Gálatas, do capítulo 13, verso 3, que Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo ele próprio maldição por nós. Aí fica agora a pergunta para você. Nós aprendemos em 2 lições que devemos ler a palavra diariamente. Então, diariamente, adoramos o Senhor através da revelação da palavra. Quando o Criador fala com a criação e a criação com o Criador, que coisa maravilhosa, que expressão de adoração. A adoração melhor do que essa, você pode adorar o Senhor melhor do que se debruçar diante da palavra diariamente para ouvir o que o Senhor tem a falar. Será que não é muito mais do que guardar um dia específico, mas é diariamente? Não que deva ser 24 horas, mas diariamente está ouvindo a palavra de Deus. E não só, essa lição nos ensina o valor da oração. Nós ouvimos muito bem, através do diácono Vitor, nas 2 lições passadas. É algo maravilhoso. E agora, nós estamos aqui diante de uma lição que fala de um dia específico, o dia do Senhor. E qual é o dia próprio para se adorar? É o sabá? Nós sabemos, através do autor, o significado do sabate. Qual é o significado do sabate? Ponto 1. Ele vai dizer, a palavra sábado vem do hebraico sabá, que é utilizada para descrever um tipo de dia. Um dia de descanso, de trabalho. O sabá é um dia de descanso. Qual é o nosso dia de descanso? O domingo. Por isso que nós nos reunimos aos domingos. E eu peço, por favor, a você, não falte aos cultos, pelo menos aos domingos. Seja fiel ao Senhor. Valorize. Não o dia em si, mas valorize, dê lugar a essa oportunidade que você tem de estar diante do Senhor. Irmãos, é muito importante priorizar as coisas do Senhor. Algum tempo atrás, né, passado, só pode ser tempos passados, eu tive diante de uma pessoa que veio se aconselhar comigo. O filho dele fazia aniversário. E ele ia fazer uma comemoração no domingo, e ele me perguntou, e ele era meu tio, já falecido, ele falou, o que você acha, eu devo ir, não ir? Eu falei, olha, você quer ouvir a minha opinião? Ah, quero, é importante. Eu falei para ele, meu tio, se o senhor não for, o senhor vai falar mais o coração dele do que se o senhor for. Porque ele tem muitos amigos, esse meu primo era engenheiro da Petrobras, e ele tinha muitos amigos. E ele reuniu os amigos na casa dele. E eu falei, meu tio, não vá, porque hoje é ceia, hoje nós teremos uma comunhão plena com o Senhor. E se o senhor não for, ele vai sentir a sua falta. Se o senhor for, ele vai lhe abraçar, o senhor vai ficar lá no canto. Ele vai ter que dar lugar aos amigos. E isso vai trazer brasas vivas na cabeça dele. No dia seguinte, ou depois do dias passado, ele vai lhe perguntar por que o Senhor não foi. Aí o Senhor vai ter uma boa oportunidade de pregar para ele através dessa sua atitude. Vai dizer, meu filho, infelizmente, eu não fui porque eu separo o domingo que eu tenho oportunidade para estar na casa do Senhor. Isso chama-se valorizar as coisas de Deus. E é sobre isso que nós temos que pensar. Não é guardar, mas é valorizar, né? Coisas que nós podemos deixar em detrimento à adoração ao Senhor. Isso é uma forma de adorar o Senhor. Você coloca essas coisas acima. E nós temos que aprender isso, irmão. Então hoje nós estamos encerrando essa parte dessa lição. E eu peço a vocês que no próximo domingo vocês possam estar junto a mim, tá bom? Para a gente dar o prosseguimento, porque essa lição é importantíssima. Que Deus te abençoe, Deus abençoe você nessa manhã, em nome de Jesus.